Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 14ª aula de língua portuguesa. Nessa aula nós faremos a revisão de alguns conteúdos presentes no nosso livro 1. Esses conteúdos eles estarão na nossa prova bimestral. Quais são esses conteúdos? Bom, são cartazes e avisos das páginas 57 a 61, número do substantivo, páginas 63 e 64, o uso de U e L no fim das palavras, páginas 64 a 66, e palavras com R e RR, páginas 66 e 67. Vamos começar falando sobre cartazes e avisos na página 57. Eu vou ler e logo em seguida irei explicar. O cartaz ele é um texto que tem como objetivo convencer as pessoas de algo. Geralmente pode ser visto nas ruas, paredes, cinemas, hospitais e escolas. Por sua linguagem, ele consegue convencer as pessoas a mudarem de atitude. É assinado geralmente por uma instituição. Pode ser o governo, pode ser uma instituição privada, uma escola. O seu principal objetivo é comunicar algo. E os cartazes geralmente fazem parte de campanhas que querem atingir algum objetivo. Por exemplo, campanha de vacinação. Então, gente, nós estamos falando de cartaz, não aquele cartaz que vocês trazem para a escola quando a gente passa algum trabalho para vocês fazerem. Mas nós estamos falando do gênero cartaz. Porque, sim, o cartaz ele é um gênero textual. E nesse gênero textual, nós temos dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que são as imagens. Nos cartazes, nós temos o objetivo de convencer alguém a fazer alguma coisa. Exemplo, numa campanha de vacinação, eu tenho o objetivo de convencer as pessoas a se vacinarem. Então, sempre o cartaz ele tem o objetivo de, além de comunicar alguma coisa, convencer a pessoa a aderir ao que ele está comunicando. Os cartazes eles são assinados por instituições. Tá? Por exemplo, pode ser uma ONG, que é um órgão não governamental, pode ser uma organização, no caso, não governamental, pode ser o governo, pode ser uma instituição privada, ou seja, particular, pode ser uma escola. Sempre vai ser assinado por um órgão. No cartaz, ele vai ter sempre letras grandes para destacar, chamar a atenção do leitor. Ele vai ser assinado por órgãos do governo, possui uma linguagem, no caso, que indica uma ordem, ou seja, o poder de convencer alguém a fazer alguma coisa. Então, você utiliza uma linguagem que parece que você está dando uma ordem. A imagem, no caso, que é aquela linguagem não verbal, vai trazer também bastante impacto. E aqui nós temos, no caso, imagem de um cartaz que está estimulando a doação de órgãos. Um herói de verdade nunca morre. Ao doar seus órgãos, a vida continua para alguém. Então, nós podemos perceber que ele está comunicando o quê? A importância da doação de órgãos. E o que ele tenta convencer? Pessoas a aderirem à doação de órgãos. Tá? E aqui nós podemos perceber que ele tem as duas linguagens, a verbal, que são as palavras, e a não verbal, que é uma linguagem que chama bastante atenção, que é o rapaz aqui, com a camisa aberta, como se fosse o super-homem, lembrando do super-homem, e a gente pode perceber que ele tem uma cicatriz dizendo que ele fez, ele recebeu um órgão, ele é uma pessoa transplantada, ele fez um transplante, recebeu o órgão de alguém que doou para ele. Mais abaixo nós podemos perceber as instituições que assinam esse cartaz: SUS, Central de Transplantes, Secretaria do Estado de Saúde e o Governo de Goiás. Agora iremos falar um pouco sobre o aviso na página 60. Assim como o cartaz, o aviso também vai misturar as suas linguagens. Ele vai ter linguagem verbal, vai ter linguagem não verbal, que são as imagens. Ele também vai circular em ambientes públicos, Porém, o aviso, diferente do cartaz, ele não quer convencer ninguém a fazer nada, a aderir a nada. O aviso simplesmente ele vai comunicar. O cartaz também comunica, mas além de comunicar alguma coisa, ele está tentando convencer as pessoas a aderirem ao que ele está comunicando. Mas o aviso não, ele só comunica, então ele não tenta convencer ninguém a fazer nada, tá? Ele pode informar
um evento, uma campanha, um movimento. E sempre no aviso você vai ter o quê? As orientações do local que vai acontecer algo, a data e o horário, tá? E aqui nós temos um aviso, tá? Que fala sobre a questão de férias coletivas. Estaremos em férias coletivas do dia 21 de dezembro até o dia 11 de janeiro. Retornaremos ao trabalho no dia 12 de janeiro de 2018. Haverá plantão de atendimento pelo telefone. Ele coloca um telefone, Infosoft Sistemas. E aqui é o nome da empresa. E aí você pode perceber que ele utiliza umas imagens que estão o quê? Caracterizando a questão das férias. Óculos, né? Que pode estar em uma praia, chapeuzinho de sol, máquina fotográfica, você pode estar viajando. Aí tem o globo também que está retratando a questão de você estar procurando alguma localidade, está relacionado a viagens e viagens estão relacionadas às férias. Então, por isso, você pode perceber que as imagens utilizadas no aviso, elas vão justamente retratar a questão das férias. Página 63, nós iremos falar sobre o número do substantivo. Bom, os substantivos são aquelas palavras que vão nomear alguma coisa. Pode ser um ser, pode ser uma pessoa, um objeto. E o número do substantivo ele vai estar relacionado a uma única coisa ou quando você tem muitas da mesma coisa que você está se referindo. Então, ou seja, o número do substantivo ele vai estar relacionado à quantidade. Se for um só exemplar, eu tenho um singular. Se eu tenho mais de um ser para ser representado, eu tenho o plural. Na maioria das minhas palavras, o plural ele vai ser marcado pela presença do S no final. Adiciona o S no final, pronto, você tem o plural. Mas isso não vai acontecer em todas as palavras. Então, nós temos outras regras conforme a terminação dos substantivos e que você pode estar formando o plural dessas palavras. Primeiro caso, palavras que terminam em S, Z e R. Para formar o plural dessas palavras, você acrescenta o ES no final da palavra. Por exemplo, freguês, fregueses, luz, luzes, cicatriz, cicatrizes, cor, cores, dever, deveres. Lembrando que na palavra freguês, ela vai perder o acento, assim como chinês, polonês, francês, porque essas palavras, elas são oxítonas terminadas em E, seguidos de S, por isso elas têm acentos. Quando elas vão para o plural, elas viram paroxítonas terminadas em ES, e as paroxítonas terminadas em ES não possuem acento, tá bom? Paroxítonas terminadas em S, seguidas de S, não tem acento. Então, por isso, freguês, chinês, polonês, francês, perdem o acento quando vão para o plural. Palavras terminadas em AU, EL, OL, você retira o L e adiciona o IS. Exemplo, matagal, matagais, papel, papéis, lençol, lençóis. As palavras terminadas em AN, geralmente nós temos uma complicação aí, né? Porque não tem só um plural para elas. A maioria, você vai tirar o ão e vai adicionar ons. Exemplo, leão, leões, coração, corações, balão, balões, botão, botões. Mas existem outras palavras terminadas em ão que fazem plural de uma maneira, que formam esse plural de uma maneira diferente. Algumas você vai adicionar o S, vai ficar ãos, irmão, irmãos, grão, grãos, cidadão, que todo mundo gosta de falar muito, cidadãos, cidadãos, né? E bênção, bênçãos. E algumas você vai trocar por ães, pão, pães, alemão, alemães, capitão, capitães, guardião, guardiães. Tia Guardiães, mas o filme lá é Guardiões da Galáxia, né? Não é Guardiões. Pois é, guardião forma dois plurais, guardiães e guardiões. Os dois estão corretos. E aqui eu coloquei alguns exemplos para que vocês possam entender. Capitão, capitães, vilão, tem duas formas, vilãos ou vilões. Refrão também tem duas, refrãos, refrães. Cristão, cristãos. Vulcão, vulcãos ou vulcões. Mamão, mamões.
chão, chãos, espião, espiões, cão, cães, mão, mãos, cidadão, não erre mais, cidadãos. Corrimão tem duas formas, corrimãos ou corrimões, pão, pães, grão, grãos, e anões, anão, anões, e guardião, conforme eu havia falado, tem dois também, guardiões ou guardiães. Uso de U e L no fim das palavras. Bom, nós temos que ter cuidado com relação ao uso de U e L no fim das palavras, porque a pronúncia ela é muito parecida. Tielane, elas são idênticas? Não são, não. São parecidas. Olha só, as palavras que terminam em U têm um som mais fechado. Resolveu, comeu, esperou. E as que terminam em L, geralmente elas são o quê? Substantivos. As que terminam em U, geralmente são verbos. E apesar do L ter um som muito parecido com o U no final da palavra, o L é mais aberto. Olha a diferença, tá bom? Legal, oral e resolveu. O U é mais fechado, o L é mais aberto. Mas nem toda vez que você vê uma palavra terminada em U significa dizer que ela é um verbo. Existem palavras terminadas em U que são substantivos. Exemplo, céu, pneu, museu, mingau, chapéu. Mas não tem nenhum verbo que quando fique no passado, você coloque o L no final deles. Então, todos os verbos irão terminar com U. Mas nem toda palavra que termina com U é um verbo, tá certo? Então, muito cuidado. Olha aqui o exemplo. Resolveu é verbo, do verbo resolver, é com U. Lavável, L. Prometeu, do verbo prometer, U. Horrível, L. Visível, L. Museu não é verbo, mas termina com U. Móvel, L. Comeu, do verbo comer, termina em U. Escondeu, do verbo esconder, também termina em U. E possível, com L. Então, nós podemos perceber que todos aqui que eram verbos foram com U. Mas existem algumas palavras que terminam em U, com U e não são verbos. Importante, atenção, as palavras terminadas em L, elas têm um som mais fraco, tá bom? As terminadas em U têm um som mais forte. Por que as que têm L têm um som mais fraco? Porque as que terminam em L, a sílaba tônica não é a sílaba do L, é a sílaba penúltima, a sílaba que vem antes, tá bom? Exemplo, lavável, a sílaba tônica é o vá, então esse véu é mais fraco. Já na que termina em U, a sílaba tônica é a última, tá bom? Então, por isso, ela é pronunciada de uma maneira mais forte, ela é uma oxítona. Exemplo da palavra resolveu, ó, veu é a sílaba mais forte. Então, por isso que a do L tem essa pronúncia mais fraca, porque ela é paroxítona. A sílaba tônica dela é a penúltima. Já que termina em U, ela é oxítona, a sílaba dela mais forte é a última. Então, por isso tem essa diferença de questão de som fraco e som forte. E agora palavras com R e RR. Bom, aqui nós vamos diferenciar com relação à pronúncia. Quando é que o som é forte e quando o som é fraco. Olha só, o som é fraco quando eu tenho a seguinte pronúncia. Tarô. Quando eu tenho essa pronúncia de ra, ré, ri, ro, ru, o meu som é fraco. Caro, barata. Por que é fraco? Porque eu estou pronunciando um R só. Caro, barata. Mas o meu som forte, meu R ele é forte quando ele tem um som de Rá. Olha exemplo, rio, raio, senro, carro. Quando eu pronuncio Rá, ré, ri, ro, ru, eu tenho um som mais forte, porque parece que eu estou pronunciando dois R's. Quando eu tenho a pronúncia Rá, eu tenho um som mais fraco. Essa pronúncia do Rá sempre é um R entre duas vogais. Já essa pronúncia Rá, que é mais forte, ela pode aparecer no começo da palavra, ela pode aparecer entre uma consoante e uma vogal ou em forma de RR. Quando ela aparece em forma de RR, ela vai aparecer entre duas
vogais, porque não tem RR no começo da palavra, nem RR no fim da palavra. Então, nós temos o RR sempre entre duas vogais. Olha só umas dicas. Uso do R e do RR. Em início da palavra, você vai usar R, e por isso ele tem som forte, né? Rato, deixa eu ver aqui outra palavra com R. Rato, rabo, né? Entre uma consoante e uma vogal, ela também tem um som forte, tá bom? Só que você vai aparecer só um R, tá bom? Depois de uma consoante N ou S no meio da palavra, também tem um R só, tá bom? Ou seja, honra, genro, Israel, e ele tem um som forte. E no final da sílaba, você também só vai utilizar um único R. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e entendido o nosso conteúdo. Em caso de dúvida, tira essas dúvidas nas nossas videoconferências. Ou então pode também estar mandando no nosso canal, tá bom? Continuem acompanhando as nossas postagens através da agenda eletrônica. Estudem e se dediquem. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!